Só Jesus utilizou isso. Só Deus utilizou isso no Antigo Testamento. É interessante que pronunciar o nome, essa expressão eu sou, era algo extremamente familiar para os judeus, especialmente no âmbito religioso. Era muito familiar essa expressão eu sou, e todos sabiam. Todos eles sabiam que fazia referência à pessoa de Deus, né? Em Marcos 14, não precisa buscar, vocês estão anotando, aproveita a nota somente, tá? No Marcos 14, do versículo 60 ao 64, aí mostra quando Jesus foi preso, foi levado até a casa do sumo sacerdote, e claro, você juntou aquela turminha de religiosos, né? Aquela patota, como sedenta de sangue, né? Então, aí está o sumo sacerdote, no momento, pergunta para ele, diga-nos de uma vez por todas. Até conjurou a Jesus para dizer aquilo de uma vez por todas, dizendo, diz, é você o Filho de Deus? E Jesus respondeu duas palavras, querido, duas palavrinhas. E essas duas palavrinhas significavam, na prática, no contexto religioso, duas penas capitais, duas penas de morte. Tanto assim que muita gente lê esse texto e não entende. Não? Porque quando eles perguntaram isso, Jesus disse, eu sou. Foi tudo que Jesus falou. Eu sou. E a partir daquela eu sou, o sumo sacerdote, querido, ele rasgou as vestes dele, aquilo era uma expressão de histeria, de dor, de lamento, ou de uma blasfêmia, de algo horrível que foi falado ou que algo que aconteceu. Quando ele rasga os vestidos, esse é o sentido que transmite. Mas o que Jesus estava dizendo ali, eu sou, segundo a religião judaica, primeiro, ele estava pronunciando o nome impronunciável, o qual acarreava a pena de morte. Segundo, ele estava dizendo, ao mesmo tempo que ele, como homem que estava ali, ele era o próprio Deus. Ao Jesus dizer isso, querido, ele tinha uma segunda pena de morte. Eu sou. Imagina só. Daí vem a tremenda histeria, não, do sumo sacerdote. Agora é interessante também, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus faz essa afirmação novamente e diz o seguinte, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega, o princípio e o fim. Primeiramente, que ele está dizendo, temos que tomar em conta que ele está dizendo o eu sou, primeiramente, ok? Segundo, ao dizer eu sou, primeiramente, ele está fazendo referência direta ao fato que ele é o alfa, o princípio e o fim. Muitas pessoas entendem essa expressão alfa e ômega, o princípio e o fim, como o começo de alguma coisa e o término daquela mesma coisa. Mas nós temos que entender que quando Jesus está falando isso, aqui se trata da eternidade, aqui se trata do eterno, queridos. Então não existe um começo e um fim. Portanto, deve ser entendido alfa e ômega como o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o princípio reitor de todas as coisas. Em outras palavras, eu sou a razão de ser de todas as coisas. Eu sou o fim, quer dizer, eu sou a finalidade, eu sou o propósito final de todas as coisas. Porque estamos falando de Deus, não estamos falando de um homem, não estamos falando de algo temporal, estamos falando do eterno. Estamos falando do bendito e do eterno Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Estamos falando do Prototokos, querido, estamos falando do Logos, o Todo-Poderoso, aquele Deus atuante, ativo, dentro de nós. Dele que estamos falando aqui. Agora, eu selecionei, queridos, dentro do Evangelho de João, esse é um tema que nós temos trabalhado durante muitos anos já, mas selecionei aqui sete textos
7 textos dentro do Evangelho de João, que faz referência quando o ponto que Jesus disse, eu sou. São 7 referências bíblicas onde Jesus se manifesta como o eu sou. E ele pontualiza esse eu sou em alguma coisa. E eu gostaria de compartilhar com vocês justamente o que tem que ver este eu sou, apontando objetivamente em algo. O que tem que ver isso com as nossas vidas? O que tem que ver isso com nós? O que Jesus quer dizer isso em relação a nós? Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que lembrar que dentro do entendimento do escrito do Evangelho de João, ou como todos os escritos de João, João apontava clara e especificamente a enfatizar a divindade de Cristo. Enfatizar que ele é Deus. Esse era o propósito do Evangelho, é o propósito das epístolas de João, enfatizar de que ele é Deus. Ok? Daí aparecem vários milagres selecionados por João no Evangelho, e aparece muitas vezes esse eu sou de Jesus. Muitas vezes o qual claramente está enfatizando que ele é Deus, o fato que ele é Deus. E o que nós não podemos perder de vista é isso. O primeiro eu sou, que vamos ver, está lá em João capítulo 6, 35. João 6, 35, onde Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olha bem, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Queridos, o pão da vida, não nos esqueçamos que estamos falando da eternidade. A verdadeira satisfação, porque falando do pão, querido, estamos falando de alimento, estamos falando de satisfação nossa satisfação humana. O que Jesus está dizendo que ele é o verdadeiro pão do céu. O único que pode produzir uma satisfação plena no ser humano é ele. Quando falamos de satisfação, que Cristo é a nossa satisfação como o pão da vida, aí vem aquela pergunta que nós temos feito em alguns momentos nos estudos, querido. Está realmente a tua satisfação plena na pessoa de Cristo? Ou será que nós precisamos, ou estamos ainda naquela busca de satisfação em alguma outra coisa? Será que ainda estamos naquela aventura de buscar ainda algo que possa nos satisfazer, algo que possa realmente nos consolar, algo que possa realmente dizer, nossa, gente, esse era o que eu precisava. Querido, se a sua satisfação não está plenamente em Cristo, se Cristo não é a tua satisfação plena nesta vida, quando eu falo isso, eu estou dizendo que temos muitas outras coisas acontecendo em nossas vidas. E muitas outras coisas que também podem trazer satisfação. Mas se a tua maior satisfação não está na pessoa de Cristo, querido, se você se considera um redimido do Senhor e a sua satisfação não está plenamente em Cristo, você está correndo um sério risco. E quando eu falo dessa satisfação em Cristo, eu estou falando daquilo que a pessoa... Eu não sei se você chegou nessa experiência, nesse momento, de dizer, quando Cristo chegou na sua vida, naquele momento meditativo, você falou, nossa, gente, não preciso buscar mais. Nunca mais tenho mais que procurar. Encontrei. Não preciso nunca mais me procurar. Encontrei o que minha alma precisava. Me sinto realizado, me sinto completo. Estou satisfeito. Essa satisfação, querido, que é espiritual, ela é inexplicável para quem não tem. E você entende ao mesmo tempo que essa satisfação ela está por cima de qualquer outra coisa nesta criação, nesta vida. Se você não experimenta essa satisfação plena da pessoa de Cristo, insisto, você está correndo um sério risco.
Agora, é interessante, você tem ouvido também, no contexto dessa satisfação de Cristo como o pão da vida, né? Nós temos falado isso. Quando o evangelho chega na sua vida, você experimenta essa satisfação, querido. Você tem, por um lado, você se sente satisfeito, não como de barriguinha cheia, espiritualmente falando, mas ao mesmo tempo, você sente uma fome permanente. Você tem essa fome permanente espiritualmente. Por um lado, satisfeito, mas por outro, segue com fome. O que queremos dizer com isso? Quando você come desse pão, quando você come de Cristo, quando você come deste evangelho, querido, a sua alma precisa, ela pede permanentemente ser nutrida e seguir sendo alimentada por mais evangelho, querido. Eu estou descrevendo para você o que tem que acontecer espiritualmente na vida de uma pessoa que realmente foi alcançada pelo evangelho de Cristo. Ela necessita seguir se alimentando de mais evangelho. E eu pergunto para você, você segue com esta fome? Você segue ainda, por um lado, satisfeito e querendo mais, comer mais? Isso é uma característica da tua boa relação com Cristo, da tua boa comunhão com Ele. E o caráter de Cristo sendo forjado em nós, meus queridos, essa é a nossa nutrição. Esse é o nosso pão do céu. O caráter dele sendo forjado em nós, cumprindo o propósito eterno. Ele é o teu pão. Como cantamos uma vez, né? Este é o meu pão. O segundo eu sou que encontramos está no capítulo 8 de João, versículo 12. É o segundo eu sou de Jesus. No versículo 12, Jesus diz o seguinte: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro ou nas trevas, pois terão a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz verdadeira, querido, que ilumina. Porque ele é a luz do mundo. É por isso nós temos a revelação da verdade divina. Por isso nós recebemos o entendimento da verdade divina. Porque Cristo, ele é o Espírito e a luz de toda vontade de Deus. Expressada, vivida, encarnada e manifestada e revelada para todos os escolhidos do Senhor. Os que vivem nessa luz de Cristo, queridos, uma das características daquele que vive esta luz de Cristo, vive na luz de Cristo, é que eles têm absolutamente claro que, baixo nenhuma circunstância, eles comungam com as trevas. Não comungam com absolutamente nada que tenha que ver com as trevas. Eles não negociam com as trevas. Aqueles que estão vivendo a luz de Cristo não comunga, repito, com absolutamente nada que tenha que ver com as trevas, querido. Agora é interessante também notar que lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 14 ao 16, Jesus fala que nós somos, os seus discípulos são a luz do mundo. E diz que ninguém acende uma luz e esconde aquela luz. Senão que aquela luz ela é acesa para poder iluminar. Ela é acesa para poder identificar as coisas. Para que o verdadeiro, a realidade se faça manifesta. Agora, quando eu penso e meditei sobre essa expressão de Mateus 5, que nós somos a luz do mundo, às vezes eu tenho pensado o seguinte: Jesus primeiramente manifestou dizendo que ele é a luz do mundo. E essa luz veio
a viver dentro de nós. Bom, eu acho que você não terá dificuldade de entender com o que eu vou dizer. Eu cheguei à conclusão que, em realidade, nós somos a lâmpada, não a luz. Porque nós não temos luz própria. Nós não brilhamos com luz própria. Nós brilhamos com a luz que é Cristo habitando dentro de nós. Então, o poder, a energia é Ele dentro de nós. E nós, como lâmpadas, brilhamos. E Jesus, eu acredito que num ato de humildade, ele fala, eu sou luz, mas vocês também são luz. Ainda Ele sabendo que nós, na realidade, não podemos brilhar com a luz própria, né? Então, é muito importante o seguinte, quando Jesus fala que nós somos luz do mundo, querido, evidentemente não precisamos brilhar para os demais, olha bem o que eu vou dizer, aquilo que é nosso, aquilo que sou eu, aquilo que é você. Não fomos convertidos em luz do mundo pelo próprio Cristo para que nós brilhemos, senão que através de nós Cristo possa brilhar. E, queridos, quando nós falamos de ser consequentes com aquilo que dizemos crer, estamos falando de que a luz de Cristo possa brilhar através de nossa conduta, de uma conduta ética, de pessoas firmes e convictas, de que não negociam com as trevas, não negociam com aquilo que é contra os interesses de Deus, aquilo que é contra a vontade e o propósito de Deus. Nós não negociamos. E esta é uma maneira que a luz de Cristo brilha através de nós. Não é somente de falar de Cristo. Eu creio que precisamos brilhar Cristo. Cristo precisa ser visto em nós. Não importa o que você faz na vida. Não importa em que você trabalha, não importa o que você estuda. Você e eu temos uma missão, fomos comissionados. Quando Cristo falou, vocês são a luz do mundo. Gente, Jesus não estava dando uma sugestão. Ele estava expressando como ele concebe a realidade. A realidade, segundo ele, é que você e eu temos que brilhar como testemunhas dele, onde quer que estejamos. Não se trata somente de falar, como alguém disse por aí, pregue o evangelho sempre. E quando for preciso, use palavras. Nosso caráter, nossa vida, nosso testemunho também não pode ser negociável, queridos, porque nós fomos chamados pelo próprio Jesus e isso tem um propósito. Vós sois a luz do mundo. E eu pergunto também para você, e essa pergunta também vem, evidentemente, para mim. Somos a luz do mundo? Estamos cumprindo essa vontade de Cristo? Essa comissão dada por Cristo? De ser a luz, de brilhar Cristo, que Cristo seja visto em nós? Ou será que estamos indiferentes? Ou será que somos negligentes? Ou será que somos medrosos? Ou será que estamos preocupados com o que pensarão, o que dirão se descobrem que eu sou um fanático de Cristo? Porque assim alguns são considerados. Assim, é a linguagem que o povo utiliza se você fala muito de Cristo. Se amar Cristo demais, querido, é ser fanático, ser conhecido como fanático, sejamos fanáticos. Porque os que usam esse termo são os do politicamente correto e pode ter certeza, são religiosos. Querem estar bem com Deus e com o diabo. Porque seus interesses são o que mais importa nesta vida, e não os de Cristo. O terceiro eu sou, que encontramos de Jesus em João, querido, está em João capítulo 10, versículo 9. Vamos lá. João 10, capítulo 10, versículo 9. E Jesus fala o seguinte aqui neste texto.
Eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Jesus disse: eu sou a porta. Queridos, pensem por um momento nisso. Se Deus permitiu que você entrasse por essa porta, que é Cristo, é porque Ele escolheu você. Porque Ele escolheu você na eternidade. E se Ele escolheu você, querido, pode ter certeza que Ele não errou, não. Porque você não tem como decepcionar a Deus. Sabia disso? Você não tem como surpreender a Deus. Você não tem como levar a Deus no ponto onde Ele vai dizer: nossa, que decepção. Ah, se eu soubesse que Ele era assim, que ela é assim, eu jamais teria perdoado seus pecados. Gente, nenhum de nós podemos surpreender a Deus. Ele sabia e sabe, Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. Quando te chamou, quando Ele escolheu você, Ele sabia exatamente. Quando Ele escolheu a mim, Ele sabia exatamente a peça que estava escolhendo. Com luxo de detalhes, daqui até o fim da vida. Ele sabia, sempre. Então, queridos, eu creio que isso deve nos estimular a valorizar aquilo que Deus valoriza. Que nesse caso é o propósito que Ele tem com a sua vida, com a minha vida. Aqui não conta os nossos interesses, porque nossos interesses são banais, são vis, são temporais, são coisas bobas, são besteiras. Como diz o pregador lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes, tudo debaixo do sol é vaidade, querido. A única coisa que não será vaidade jamais é a vontade de Deus manifestada, expressada e realizada através das nossas vidas. Tudo demais é considerado vaidade. Padrão Deus, ok? Padrão Deus. Agora ele diz que aquele que entrar por ele, olha bem, entrará, olha a coisa mais estranha, coisa mais doida. Entrará e sairá. Como é que é esse negócio? Você entra e sai? Quando você entra, você sai. E quando você sai, você entra. A pergunta que quis dizer Cristo com isso é que quando você entra em Cristo, querido, que é a porta, você sai das trevas. Você sai do mundo. Você sai da Matrix e entra na realidade. A realidade de Deus. Aquilo que Deus chama verdade, aquilo que Deus chama realidade. E essa realidade de Deus é loucura para o mundo que nós conhecemos tão bem. Você entrará por Cristo e sairá das trevas e entrará na luz e achará campos verdes, pasto verde, achará descanso para a vossa alma, achará alegria, propósito e razão pela qual viver. Porque este é justamente o que falta nas pessoas que estão nas trevas. Frustração é o pão de cada dia. Insegurança e temor é o pão de cada dia para as pessoas que estão nas trevas. Temor do desconhecido, ansiedade, preocupação permanente, queridos. Essas pessoas vivem um inferno nos seus corações e nas suas vidas internas. Mas são muito bons atores. Precisam atuar, mostrar serenidade por fora.
Então, o inferno eles levam por dentro. O céu aparente, eles levam por fora. O caso do redimido de Cristo é todo o contrário. Ele leva o céu por dentro. O inferno ele leva por fora. Porque nunca vai faltar, queridos. Não vai faltar. E eu vou utilizar outro texto aqui para que você me entenda melhor. É interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu creio que vale a pena ler. É um texto que nós temos compartilhado em algum momento com vocês. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Paulo, posso ler a minha versão? Por favor, leia, Renata. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. É interessante lembrar, obrigado, Renata. É interessante lembrar, queridos, o texto que diz que a porta ela é estreita. Em algumas traduções de vocês vão dizer que o caminho é apertado. Mas lembre-se que Jesus diz que ele é a porta. Mas também ele disse que ele é o caminho. Portanto, queridos, tanto a porta como o caminho, ambos têm exatamente a mesma medida. Exatamente a mesma medida. A porta é complicada e o caminho também é complicado. As pessoas pensam hoje, pelo tipo de evangelho que se prega, as pessoas pensam que entraram na bonança, que entraram para a sombra e água fresca agora que estão em Cristo. Os que pensam assim estão enganados, creram num falso evangelho. Eu já falei isso com vocês. Se você está no evangelho bíblico, você tem que estar doido. Tem que estar louco. Porque esse evangelho bíblico, queridos, eu nunca vou cansar de repetir isso. Ele demanda tudo de você. E até a sua própria vida. E não te oferece nada. Agora é interessante, olha bem, que em Lucas capítulo 13, versículo 24, dizem, esforçai-vos, olha bem o que está dizendo aí, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Agora, é interessante que essa expressão, esforçai-vos por entrar por essa porta estreita, o verbo esforçai-vos aí que aparece, no grego, queridos, você pode buscar aí no texto, se alguém busca aí no Strong, dicionário do grego, hebreu, no Strong, você vai encontrar agonizomai, para esforçai-vos. E os que têm o texto escrito do grego, vai encontrar agonizeste, do grego. E o que significa agonizomai, agonizeste, querido? Se traduz da maneira seguinte: lutai
agoniza por entrar pela porta estreita. Agoniza, lute por entrar pela porta estreita. Esse é o sentido, esse é o significado dessa frase. Porque muitos procuraram entrar e não vão poder entrar, queridos. Estamos falando da grande maioria, jamais poderá entrar por essa porta. Porque a grande maioria são extremamente amadores de si mesmos. A grande maioria estão extremamente ocupados com suas próprias vidas, com seus próprios interesses. E eles não estão dispostos a abrir mão dos seus próprios interesses, suas próprias vidas. Isso jamais vai mudar. É por isso que é seletivo, e quem faz essa seleção é o próprio Deus. Muitos procuraram entrar por essa porta e não vão entrar. Porque não estão dispostos a abrir mão de si mesmos. Eu creio que você não é difícil para entender isso. A palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18, é loucura para os que se perdem. Mas para nós, o que cremos, é poder de Deus para a salvação. Agoniza. Essa é a porta, queridos, do céu. A porta da casa de Deus, né? E não é qualquer um que pode entrar nessa porta da casa de Deus. Agora eu me pergunto, quando eu vou parar de me maravilhar? Quando é que você vai parar de se maravilhar do tremendo privilégio, da tremenda experiência de glória, de ser parte desta bendita, magnífica, gloriosa loucura? Que ter entrado pela porta, a verdadeira porta do céu, que é o Cristo, o nosso Cristo. O quarto eu sou de Jesus, queridos, está lá no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João, encontramos o quarto eu sou. João capítulo 10, versículo 11. Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Quero repetir, eu sei que vocês já têm claro isso, mas eu quero repetir. Pastor, no Novo Testamento, no grego, é poimen, a palavra grega poimen. E esse termo grego, poimen, se usa em forma exclusiva para a pessoa de Cristo. Não se usa esse termo aplicado a nenhum ser humano, absolutamente a nenhum ser humano. Ok? Poimen. Agora, você me perguntará qual é o significado da palavra poimen? A tradução literal é pastor. Mas como eu já falei, o termo não se aplica a nenhum ser humano em toda a Bíblia. É interessante. E vocês já escutaram isso de nós. Às vezes que aparece mal traduzido, pastores, fazendo referência a homens na Bíblia, essa má tradução, a palavra grega que aparece aí é outra, não é poimen, tá? Por se acaso. É egoumenoi, pastores no plural, egoumenoi ou egoumenos,
que é a palavra no singular, que significa guias e dirigentes, falando de homens que exercem essa função na igreja. Só para repetir, para deixar claro, eu sei que muitos de vocês têm muito claro isso já, ok? Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. E a maior prova de que Jesus é o bom pastor, queridos, eu creio que ninguém pode dar maior prova de ser alguém que cuida, de alguém que alimenta, de alguém que realmente está interessado, está dedicado sobre a vida de alguém. A maior prova que alguém pode dar disso é entregando a sua própria vida pela outra pessoa. E Jesus deixou claramente essa prova para cada um de nós, morrendo no nosso lugar ali na cruz do Calvário. Ele é o nosso bom pastor e deu a vida por nós. E como bom pastor, querido, ele nos cuida. Olha bem, ele nos cuida, ele nos protege, nos alimenta. Olha bem, desde o nosso interior. Dentro de nós e ao redor nosso. Porque em Gálatas 3:27 diz que aqueles que fomos batizados em Cristo, de Cristo estamos revestidos. Então temos Cristo por dentro e Cristo por fora. Cristo, como bom pastor, blindando o nosso ser interior e blindando o nosso ser exterior. É por essa mesma razão que eu já tenho falado muitas vezes. A sua vida, se você é um redimido de Cristo, você foi comprado, você pertence a Ele. Então a sua vida não está ao léu. A sua vida não está pela sorte, pelo azar. Sua vida não está à deriva, como barco sem timão. De fato, queridos, de fato, lá como se chama? Em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, aí afirma que nossas vidas estão escondidas, nós que morremos e ressuscitamos com Ele, nossas vidas estão escondidas com Cristo, em Deus. A sua vida está escondida com Cristo, em Deus. E como bom pastor, é por essa razão, querido, por essa blindagem, é que o diabo não pode tocar a sua vida. O diabo não pode, ele pode manifestar todo o poder dele, mas ele não pode tocar a sua vida. Pela simples razão que Cristo é o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O quinto eu sou de Jesus no Novo Testamento está em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Por você crê isto, Marta? Pergunta Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, temos garantia e a promessa de alguém que não mente jamais. Que aqueles que morreram com ele, que foram ressuscitados nele, temos a vida eterna. Temos a vida eterna. Porque ele é em mim, ele é em você. E se ele é em mim, se ele é em você, querido, nós devemos estar permanentemente embargados de convicção, de certeza, de segurança daquilo que foi feito em nós e que segue sendo feito, porque ele permanece morando, ele permanece atuante dentro de nós como o Logos Todo-Poderoso que não para nunca.
Então, ele é a nossa ressurreição, ele será a nossa ressurreição, ele é a nossa vida, ele será sempre a nossa vida, queridos. Ele é a nossa vida. É interessante que, como Deus, olha bem, como Deus e como o próprio Jesus, e até o apóstolo Paulo, o que eles pensam quando se fala de morte, né? Segundo Cristo, segundo Deus, a morte deixou de existir para os redimidos de Cristo. A morte não significa absolutamente nada para Deus na vida daqueles que são deles. Deus nem sequer liga, nem sequer é tema para ele quando se fala de morte. Porque para Deus, olha bem, segundo Deus, a morte não existe para aqueles que estão nele. É por isso que nunca se utiliza o termo morte na vida de um redimido. Quando ele falece, quando ele parte dessa vida, é interessante que essa partida dessa vida é considerada por Deus a coisa mais comum, a coisa é um nada para ele. Não significa absolutamente nada para ele. É curioso isso. Tanto lá no Antigo Testamento, Deus falando. Diz que Deus se alegra, olha bem, Deus se contenta quando um dos seus filhos falece. Como entrar isso na cabeça de um ser humano? Em outra palavra, nós, os seres humanos, estamos na contramão do pensamento divino com respeito a estas coisas. O apóstolo Paulo, queridos, lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 21 ao 24. O apóstolo Paulo lá tratando com a igreja dos Filipenses, dizendo, gente, meu trabalho com vocês não termina. Eu preciso ficar aqui. Mas se vocês querem saber o que eu quero partir. Quero ir com Cristo. E Paulo diz, porque para mim a vida tem uma só explicação. Viver para mim é Cristo, disse Paulo. E morrer, como vocês dizem, é lucro. Paulo diz, morrer é lucro. Como pode entrar na cabeça de uma pessoa com a mente, com o seu pleno juízo, em termos humanos, uma frase como essa? Como que alguém no seu pleno são juízo vai dizer, eu prefiro partir deste mundo. Eu quero estar com Cristo, eu não quero seguir aqui. Como que alguém são espiritualmente, em termos razoáveis, pode dizer uma coisa dessa? É alguém que sabe, queridos. É alguém que teve revelação, é alguém que entendeu algo que só Deus entende. Só Deus entende. É alguém que teve revelação de algo que só Deus entende. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, um verdadeiro redimido, alguém que caminha seguro da sua identidade em Cristo, querido, não teme o além. Não teme o além. Talvez, na nossa fragilidade humana, pode ser que nós tememos a forma como temos que partir desse mundo. Mas temer o além, não. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos a herança que temos. Nós sabemos. E sabemos que ele deu a vida dele para provar que o que ele prometeu é verdadeiro. Ele esteve disposto a derramar o seu sangue para provar que aquilo que ele veio fazer era verdadeiro. Que as suas promessas são verdadeiras. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. O sexto eu sou de Jesus. O sexto eu sou de Jesus. Isso está em João 14, versículo 6.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Uma pergunta óbvia. Você está convicta? Você está segura que Cristo te colocou nesse caminho? Você permanece nesse caminho? Porque quem permanece nesse caminho, queridos, sabe que todo caminho leva a alguma parte. E se você está nesse caminho, você sabe para onde vai. Você sabe para onde vai. Porque se você não sabe para onde vai, isso é prova de que você não está no caminho. Para aquele que não está no caminho, queridos, qualquer direção vale. Qualquer destino serve. Mas para aquele que está no caminho, que é Cristo, só existe um destino. Ele não aceita nenhum outro destino. E volta a perguntar: você sabe para onde vai? Você sabe para onde vai? Jesus também disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aí estava sendo Jesus, não, interrogado por Pilatos. Jesus veio para dar testemunho da verdade, falou com Pilatos. E Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. A verdade estava na frente dos narizes de Pilatos e ele não viu. Não importa onde esteja, que distância milimétrica possa estar a verdade do ser humano, mas se não for manifestada por Deus, não tem jeito. Você pode estar a anos-luz de distância da verdade, mas se Deus se manifesta, não existe distância. Uma coisa que eu entendi é que nós, como cristãos, podemos passar a vida inteira procurando entender a mentira, queridos. A mentira, ela é multifacética. A mentira, ela é uma trama complicada. É querer desembaraçar fios de bombril de uma bucha. A mentira, ela é diversificada, porque ela vem carregada de confusão. Mas a verdade, segundo Deus, é uma só. E a grande armadilha que nós, muitas vezes, podemos cair é que passamos a vida inteira tentando desembaraçar a mentira. E sabe quando vai terminar essa tarefa de desembaraçar a mentira? Nunca. Mas o caminho que Deus nos coloca, que Cristo nos põe com respeito a Ele como a verdade, é que quando você é encontrado pela verdade que é Cristo, de repente toda a mentira multifacética é desmascarada. Em outras palavras, quando a verdade chega na sua vida, que é uma só, que é Cristo, tudo aquilo que não encaixa com Cristo, tudo aquilo que não encaixa com o Evangelho, queridos, é mentira. E ela cai pelo seu próprio peso. A mentira, ela é pesada. Ela cai pelo seu próprio peso. Você encontra a verdade e a mentira, ela se identifica sozinha. Ela se manifesta sozinha. Porque a verdade é a luz que ilumina todas as coisas. Então a mentira vai ser identificada com facilidade, se é que a verdade prevalece. A verdade que é a presença de Cristo, a luz de Cristo iluminando o seu entendimento.
E Jesus diz também que ele é a vida. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam ideias, sejam ações, obras, seja o que for, queridos, que não esteja ligado a Cristo, para Deus está morto. Sejam pessoas, coisas, obras, ideias, o que for. Estamos falando segundo Deus. É a opinião de Deus nas Escrituras. Tudo aquilo que não está em Cristo está morto. Tudo aquilo que não é feito em Cristo é obra morta. Mas você dirá, mas são muitas coisas boas que podem ser feitas, ainda separado de Cristo. Agora, boas segundo quem? Tudo que não é feito em Cristo são considerados obras mortas. Está nas Escrituras. Tudo que tem vida está intimamente conectado na pessoa de Cristo. Separado de Cristo só existe morte. Só existe trevas. Só existe mentira. Só existe engano, só existe medo, temor, insegurança. Separado de Cristo, tudo está morto. Tudo e todos estão mortos, porque está separado de Cristo. Não existe forma de amaciar essa mensagem, queridos. Não existe forma. Porque acho que você sabe por que eu estou dizendo isso. Porque a maioria das mensagens que se pregam hoje estão banhadas do politicamente correto. Que a coisa não é tão assim. O assunto é congraciar-se com os seres humanos. O assunto é ficar bem. Por amor, por amor. E assim vamos sacrificando a verdade. E assim vamos contribuindo para levar quanto mais gente, melhor para o inferno. É lamentável. É lamentável. E por último, queridos, o último eu sou. O último eu sou de Jesus, mencionado esta noite, ou perdão, esta manhã. João capítulo 15, versículo 1. Eu gostaria de pedir a um de vocês que pudesse ler esse texto para mim, por favor. João 15, 1. Qualquer um de vocês, leia, por favor. Posso ler? Pode ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. É interessante que você segue lendo o restante do texto. Jesus fala que aqueles que são dele são os ramos da videira. Em outras palavras, nós somos os ramos da videira. Gente, nós podemos ter uma percepção nossa, talvez limitada, bem intencionada e humana, do que significa ser parte da videira. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem, eu estou com Cristo. E as pessoas não conseguem entender a diferença de estar com Cristo e estar em Cristo. É muito cômodo estar com Cristo e é muito comprometedor estar em Cristo. E esse grau de compromisso, muita gente não quer. Então, prefere, outra vez, através do politicamente correto,
porque somos tão misericordiosos com a debilidade humana, então tentamos amaciar a coisa. Mas temos que entender que o que precisamos, você e eu, queridos, é que o Cristo, que o Espírito Santo revele o que é a intenção de Cristo ao dizer isso. O que ele tinha em mente, o que ele entende, o que ele concebe com aquilo que ele fala. Talvez você tenha visto uma videira. Se você tem visto alguma videira alguma vez, você não vai chegar e falar assim, nossa, o tronco tão lindo da videira. Você não vai chegar na videira e vai dizer, nossa, os ramos tão lindos da videira. Talvez você vai ver isso de perto. Mas quando você olha uma videira, você diz que linda a videira. Você não fala dos pedaços da videira, você fala da videira completa. Por que é importante entender isso, queridos? Porque quando Jesus diz que ele é a videira, ele está falando que ele é você. Porque não existe videira sem ramos. Ele está falando que os ramos da videira é ele. Recebe revelação disso, querido. Cristo está aqui transmitindo a ideia do grau e a intensidade da intimidade da nossa união vital com ele. Como ele concebe, como ele entende essa união vital. Quando nós dizemos nós somos o corpo de Cristo, queridos, não estamos falando que nós somos a barriga para lá e Cristo está do outro lado. Não. Quando diz essa ideia de que somos o corpo de Cristo, isso não nasceu na cabeça de nenhum ser humano. Isso vem da mente do próprio Deus. Quando Deus diz que nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, ele está dizendo que a igreja é o próprio Cristo. Porque não existe separação, queridos, da cabeça, da barriga, do tronco. Se concebe como uma única coisa. Temos que entender que essa é a forma como Deus vê a coisa. Não como o ser humano vê. Nós fragmentamos as coisas. Por isso é tão cômodo dizer que estamos com Deus. E não estamos em Cristo. Porque se você está em Cristo, você está dentro dele. Você está dentro dele. Então você é parte dele. Esta união vital nos fala de intimidade. Isto fala de um grau intenso de intimidade. A mesma genética, a mesma natureza, a mesma seiva corre pelas nossas veias. A mesma seiva. O mesmo destino, queridos. Cristo é a videira. E ele diz que nós somos parte dessa videira. É ele que diz isso, não somos nós. E eu quero terminar esta mensagem perguntando para você, meu irmão, minha irmã. Você permanece, você se sente, você percebe, você se gloria no fato de ser parte de algo poderoso? Você se sente envolvido por essa glória? Você se sente parte de alguém que é todo poderoso, que é a pessoa de Cristo? Você está satisfeito? É ele sua satisfação? Será que a tua luz está brilhando? Será que você já experimentou as incomodidades da porta? E do caminho?
Será que você se sente abraçado, reconfortado pelo bom pastor? Será que você se sente seguro, segura, convicta, como algo que nada e ninguém e nem nada nesta vida pode parar você? No sentido que você sabe qual é o seu destino, que você tem a vida eterna em você. Lembrando que a vida eterna é uma pessoa, não uma coisa. Não é algo, é alguém a vida eterna. Será que você caminha com esta segurança, sem temor, sabendo qual é o seu destino? Coisa que a maioria dos seres humanos neste mundo não tem ideia do que é isso. Será que você se sente seguro e firme no caminho, sabendo exatamente qual é o destino do caminho que você entrou? Será que você foi abrumado, embargado pela revelação da verdade única e absoluta que é Cristo? E ficou deslumbrado ao ver o mundo de mentira, de confusão e de perturbação que te rodeia? Será que você chegou ao ponto de discernir isso? Será que embarga a convicção da vida eterna, da vida presente de Cristo? Ou será que você pode percebê-la? Será que você pode senti-la? Essa vida eterna que está em você? Será que você tem uma convicção absoluta, inabalável da tua identidade, de que você é o corpo de Cristo? Que você é parte da videira verdadeira? E que a prova disso é que você hoje tem uma comunhão livre, santa, íntima e pessoal com Jesus, que não é negociável. Não é negociável. Você se sente privilegiado, privilegiada de ser parte de algo tão glorioso, que é ser parte do corpo de Cristo? De ser parte de algo glorioso e inexplicável neste mundo? Se você vive tudo isso, que isso se manifeste como uma expressão externa de uma realidade interna em cada um de vocês. Amém? Queridos, vamos orar para concluir esse tempo. Depois de orar, se alguém quiser se manifestar, contribuir com algum comentário, também está bem-vindo para fazer, ok? E vou pedir, Marco, depois de orar, você poderia colocar novamente a canção aí do Fernandinho, por favor? Vamos orar então para terminar esse tempo. Vamos ouvir uma vez mais a canção do Fernandinho. E depois disso estão livres para comentar ou para que simplesmente conversemos um pouquinho como congregação antes da desconexão, ok? Nathaniel, posso pedir você, meu irmão, para orar para terminar esse tempo? Por favor. Sim, senhor. Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, Deus, e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Eu agradeço, Pai, por tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa manhã, através da vida do Paulo, Deus, que essas palavras venham realmente, Deus, encontrar lugar no nosso coração, Pai, que a gente possa meditar em tudo isso e que o Senhor siga realmente nos moldando, Pai, nos ensinando segundo a Tua boa vontade, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, Pai, daqueles também que por algum motivo não puderam estar com a gente, mas que em tudo, Senhor, o Senhor venha realmente nos guiar, Deus, e nos orientar para que a gente viva, Pai, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai.
Eu peço que o Senhor abençoe esse domingo e que o Senhor siga falando aos nossos corações. É no nome de Jesus que eu oro e que eu te agradeço, Senhor. Amém.